O boato começou como quase tudo no São Paulo começa hoje em dia, numa mensagem rápida de WhatsApp, numa live de torcedor, num comentário solto de bastidor, mas que encontrou um terreno fértil no coração da torcida tricolor. A frase era simples, quase sussurrada: o Reinaldo pode voltar para o São Paulo. Bastou isso para acender um incêndio de esperança no meio de tanta desconfiança, de tantos altos e baixos recentes. Quando a gente ouve o nome do Reinaldo ligado de novo ao tricolor, não é só de lateral esquerdo que estamos falando, é de memória afetiva, de bravura, de caráter dentro de campo. É como se, de repente, alguém abrisse uma porta do passado recente e deixasse entrar de volta aquele grito que ecoava no Morumbi: King Naldo, King Naldo. O momento do clube sob o comando do Crespo é de reconstrução, de busca por identidade, de tentativa de resgatar o protagonismo que o São Paulo nunca deveria ter perdido. O treinador argentino tenta organizar o time, dar padrão, criar um São Paulo competitivo e agressivo, mas a torcida sabe que alguns setores do elenco ainda pedem reforços à altura da camisa. E quando a gente olha para o lado esquerdo do campo, inevitavelmente surge aquela comparação com os tempos em que Reinaldo era dono da faixa, subindo e descendo, brigando até o fim, chamando a responsabilidade nas bolas paradas. É exatamente aí que o rumor ganha força. Não é só um nome jogado ao vento, é a sensação de que uma peça que fez muita falta pode estar voltando ao lugar onde sempre pertenceu. Entre um treino e outro no CT da Barra Funda, entre uma coletiva e outra do Crespo, a pergunta começa a circular em voz baixa nos corredores: e se o Reinaldo voltasse, como ele encaixaria nesse time? O torcedor, que não tem acesso à reunião de diretoria, mas tem imaginação de sobra, começa a desenhar mentalmente o tricolor ideal com a volta do lateral. O esquema com 3 zagueiros, que Crespo tanto gosta, parece feito sob medida para um ala esquerdo forte, experiente, com personalidade, bom de cruzamento e de chegada à área. A especulação deixa de ser só desejo e passa a ganhar contornos quase táticos, quase de planejamento, como se cada São Paulino virasse um auxiliar informal do treinador argentino. Para quem viveu os anos em que o São Paulo vacilou entre elencos remendados e apostas que não deram certo, imaginar a volta de alguém tão identificado quanto Reinaldo é como respirar ar puro depois de muito tempo embaixo d'água. Ele não era perfeito, errava, falhava em alguns momentos, como qualquer jogador, mas deixava uma impressão que hoje é rara, a de que vestia a camisa tricolor com orgulho e sangue nos olhos. Quantas vezes, em jogos complicados, era ele quem chamava a responsabilidade, batendo pênalti, fazendo gol em clássico, encarando o juiz, defendendo o companheiro? Não é à toa que, mesmo depois de sua saída, o nome dele continuou ecoando em conversas de bar, em mesas redondas, em comentários de redes sociais. A torcida nunca deixou completamente de pensar nele. Quando surge uma fagulha de informação, um ouvi dizer, um tem gente lá dentro sondando, o coração tricolor automaticamente acelera. A gente sabe que o futebol é terreno fértil para rumores, que muita coisa nasce e morre em meia hora de timeline, mas tem boato que bate diferente. A ideia de ver Reinaldo voltando ao Morumbi, descendo do túnel outra vez, cruzando o gramado e saudando a arquibancada, mexe com um sentimento que vai além da lógica. É como se, num cenário em que muitos jogadores tratam o clube como estação de passagem, a volta de um velho conhecido significasse que ainda existe espaço para história, gratidão e recomeço. Nos bastidores, falam em conversas preliminares, em sondagens discretas, em ligações de gente influente que gosta de misturar política, paixão e futebol. Dizem que alguns dirigentes veem na volta de Reinaldo não só um reforço esportivo, mas um gesto simbólico, um recado para a torcida de que o São Paulo está tentando reconectar-se com suas raízes. Em tempos de cobrança pesada, de pressão sobre a diretoria, qualquer movimento que aproxime ídolos e torcedores ganha peso. E poucas imagens seriam tão fortes quanto a do lateral retornando ao clube onde construiu seu nome e ganhou o apelido de Rei do lado esquerdo. No campo das finanças, a especulação também corre solta. Há quem diga que o atual clube de Reinaldo já não vê como peça intocável, que a idade e o ciclo natural de renovação abriram uma janela para negociações. Ao mesmo tempo, circulam comentários de que o São Paulo busca oportunidades de mercado que façam sentido esportivo e emocional, sem entrar em aventuras financeiras irresponsáveis. A volta de um jogador calejado, com história na casa, poderia ser enxergada como custo-benefício interessante, especialmente se ele chegasse motivado e alinhado ao projeto de Crespo. O boato ganha corpo justamente nesse equilíbrio entre sonho e possibilidade concreta. O torcedor tricolor, acostumado a sofrer, não se contenta em ficar só assistindo a novela. Em grupos de redes sociais, em lives independentes, em perfis dedicados ao clube, o tema Reinaldo de volta vira pauta quente. Alguns resgatam vídeos de gols e assistências, outros lembram entrevistas em que o lateral mencionava com carinho o São Paulo, outros ainda apontam que, mesmo longe, ele nunca deixou de demonstrar respeito pela instituição.
Em questão de horas, montagens com a antiga camisa tricolor voltam a circular, com legendas que vão desde o tom bem-humorado até o totalmente emocionado, como se o acordo já estivesse assinado e faltasse apenas o anúncio oficial. No meio de todo esse alvoroço, as lembranças de jogos marcantes se misturam com projeções de futuro. Quem não se recorda dos clássicos em que Reinaldo apareceu como protagonista, seja com cruzamentos milimétricos, seja com chutes fortes de fora da área, seja com aquela postura de quem não aceitava perder? É inevitável imaginar essas mesmas características encaixadas no São Paulo de Crespo, que busca intensidade, profundidade e coragem. Um ala experiente na esquerda, um time bem montado, uma torcida faminta por títulos. O cenário parece pronto para que o rumor vire roteiro de filme. Mas, como todo torcedor calejado sabe, entre o sonho e a assinatura no papel existe um oceano de detalhes. A especulação sobre o retorno de Reinaldo também esbarra em dúvidas. Em que nível físico ele está? Como se adaptaria novamente à pressão diária de vestir a camisa do São Paulo em um momento de reconstrução? O vestiário, que já tem suas lideranças, absorveria bem a chegada de um nome que foi referência no passado? Essas perguntas não desanimam a torcida, mas dão à conversa um tom um pouco mais realista, como se cada São Paulino tentasse também fazer o papel de dirigente por alguns minutos. Do lado de Crespo, ainda que nada seja confirmado, é fácil imaginar o argentino analisando essa possibilidade com olhar pragmático, mas também sensível à história do clube. Treinadores que entendem o peso da camisa costumam valorizar atletas com identificação, principalmente quando eles têm algo a acrescentar em campo e no ambiente interno. Reinaldo, com sua trajetória, poderia ser uma espécie de braço forte do técnico na linha lateral, um líder natural para orientar mais jovens, um símbolo de entrega em treinos e jogos. O rumor, portanto, não é só sobre um lateral que retorna, é sobre um potencial aliado de Crespo na missão de recolocar o São Paulo em seu devido lugar. Os mais apaixonados já imaginam a cena da reapresentação. O Morumbi iluminado, a torcida cantando alto, o telão exibindo lances históricos, a voz do locutor chamando o nome do lateral e a câmera flagrando o sorriso emocionado de quem volta para casa. Na cabeça do torcedor, tudo já tem trilha sonora, manchete, legenda pronta. Rei de volta ao trono, o retorno do rei da esquerda, King Naldo, capítulo 2. O rumor alimenta a criatividade, a esperança e o orgulho de quem, mesmo nos piores momentos, nunca deixou de acreditar que o São Paulo é diferente, que o São Paulo é grande demais para se acostumar a ser coadjuvante. Na lógica fria do mercado, a volta de um ídolo nem sempre é aconselhável. Mas a torcida não vive de planilha, vive de história, de choro, de abraço, de arquibancada. Para o São Paulino que se acostumou a ver o clube revelar e lapidar grandes jogadores, é quase natural desejar que aqueles que honraram a camisa tenham a chance de fechar um ciclo de maneira bonita. Reinaldo, para muitos, deixou o tricolor sem aquela grande despedida que a trajetória merecia. O rumor de retorno soa, então, como uma chance de corrigir essa sensação de final inacabado, de abrir uma nova etapa em vez de ficar preso à saudade. É curioso como, em tempos de futebol cada vez mais globalizado e distante, um boato como esse consegue reaproximar torcedores que estavam cansados, desanimados, descrentes. De repente, o papo nos grupos deixa um pouco de lado a crítica pesada à diretoria, as escolhas erradas, e volta a girar em torno de um sonho em comum. Não se trata de negar problemas ou de fingir que tudo se resolve com um jogador só, mas de reencontrar aquela fagulha de expectativa que é parte essencial da vida de quem ama futebol. A simples ideia de ver Reinaldo e Crespo juntos, lado a lado, trabalhando por um São Paulo mais forte, já consolida esse rumor como combustível emocional. Também pesa o contexto de elenco. A lateral esquerda, no São Paulo, foi por muito tempo uma posição de segurança quando ele estava por ali, e depois virou um espaço de experimentação, de tentativas que nem sempre deram certo. O torcedor não esquece os jogos em que o time careceu exatamente daquele cruzamento certeiro, daquela chegada de surpresa na área, daquela coragem de encarar o marcador e chamar a falta. Quando o boato de retorno circula, ele vem carregado dessa sensação de agora sim, podemos voltar a ter dono na posição, alguém que não vai tratar o espaço como passagem, mas como território conhecido. Em paralelo, começam as comparações inevitáveis com o Reinaldo de antes e o Reinaldo de hoje. Alguns olham para os números recentes, para desempenho em outros clubes, para o calendário denso que desgasta qualquer jogador acima de certa idade. Outros focam na experiência, no repertório, na leitura de jogo que só o tempo proporciona. A verdade é que, em meio à especulação, cada torcedor monta sua própria versão do jogador ideal que poderia voltar. Uns preferem destacar a técnica, outros a raça, outros o fato de ele conhecer o Morumbi como poucos. O rumor se alimenta dessas múltiplas projeções.
Tem também o aspecto da liderança silenciosa, aquela que nem sempre sai em foto ou repercute em manchete, mas que faz diferença dentro do vestiário. Reinaldo conviveu com fases conturbadas, com mudanças de treinadores, com trocas constantes de elenco, com pressões de torcida. Sobreviveu a tudo isso com uma característica que a torcida respeita: não se escondeu. Ver esse tipo de personalidade de volta ao ambiente do São Paulo é algo que seduz qualquer um que saiba o peso de um vestiário equilibrado num time que quer ser campeão. Na mente do torcedor, ele não voltaria apenas para correr pela esquerda, voltaria para fortalecer a alma coletiva do grupo. Enquanto isso, a imprensa tenta farejar até onde vai a fumaça e onde começa o fogo. Alguns jornalistas falam em interesse inicial, outros em discussões internas, outros preferem ser mais cautelosos e classificam tudo como o sonho da torcida. O fato é que a simples menção de possíveis conversas já basta para que programas esportivos abram espaço para debater o tema. Quem acompanha tudo como torcedor do São Paulo sabe que, nessas horas, qualquer gesto, qualquer frase enigmática de dirigente ou de empresário vira pista. E assim o rumor vai tomando contornos quase de novela, com capítulos diários de expectativa e interpretação. No meio desse cenário, Hernan Crespo segue trabalhando, ajustando o time em campo, cobrando intensidade e foco. É inevitável imaginar a cabeça do treinador calculando como seria ter um ala como Reinaldo em seu sistema. A capacidade de chegar ao fundo, de bater bem na bola, de entender os espaços, de saber o momento de segurar e o momento de atacar, tudo isso casa perfeitamente com a proposta de ter laterais que funcionam quase como pontas em determinados momentos. O rumor ganha, então, uma camada tática. Não é só sobre nostalgia, é sobre encaixe, sobre funcionalidade dentro de um projeto esportivo claro. Para o torcedor, que enxerga o futebol também como narrativa, a possibilidade de um reencontro entre ídolo e clube é irresistível. Existem histórias que parecem pedindo uma parte 2, um novo capítulo para fechar de forma ainda mais bonita aquilo que já foi especial. Reinaldo voltando ao São Paulo, dessa forma, poderia ser visto como uma segunda chance para todos. Para ele, de conquistar ainda mais respeito e, quem sabe, títulos. Para o clube, de reafirmar que valoriza quem já suou a camisa. Para a torcida, de matar a saudade de um dos jogadores mais marcantes dos últimos anos. Dá para imaginar também o impacto disso sobre os mais jovens do elenco. Garotos que cresceram vendo Reinaldo pela televisão ou na arquibancada poderiam passar a dividir vestiário, treino e campo com ele. A experiência do lateral serviria de espelho para quem ainda está dando os primeiros passos. Em jogos grandes, em momentos decisivos, olhar para o lado e ver alguém que já viveu tudo isso vestindo a mesma camisa não é pouca coisa. O rumor, portanto, vai muito além da simples busca por um nome conhecido. Trata-se de reforçar o processo de formação de um time que mistura juventude e maturidade. Nas redes sociais, a reação ao boato revela uma torcida que, apesar de machucada por frustrações recentes, ainda encontra espaço para sonhar. As timelines se enchem de frases que misturam ironia e esperança, como quem tem medo de acreditar demais, mas não consegue se conter. Se o Reinaldo voltar, eu renovo meu plano de sócio na hora, escreve um. Imagina ele cruzando para o 9 decidir no Morumbi lotado, delira outro. Memes, montagens, vídeos antigos de gols e dribles voltam a circular como se o tempo tivesse dado uma volta e colocado todo mundo de novo naquela fase em que o São Paulo, mesmo com dificuldades, ainda tinha alguns pilares emocionais em campo. Ah, claro, quem pise no freio e lembre que, em muitas ocasiões, o retorno de ídolos não aconteceu da forma ideal. Alguns apontam exemplos de outros clubes, outras histórias, jogadores que voltaram e não conseguiram repetir o brilho do passado. Faz parte do debate. Mas mesmo esses torcedores mais cautelosos admitem que, no caso de Reinaldo, existe um componente extra. A sensação de que ele saiu deixando a impressão de que ainda poderia ter mais capítulos com a camisa do São Paulo. O rumor, então, reacende essa dúvida pendente e oferece uma possibilidade de resolução. No campo político, ninguém é ingênuo a ponto de ignorar o peso de um movimento desse tamanho. Repatriar um jogador tão identificado é também uma forma de tentar pacificar, de jogar para a arquibancada, de gerar capital simbólico junto à torcida. Dirigentes, conselheiros e figuras influentes sabem disso e, por isso, avaliam cada passo com atenção. O São Paulino que acompanha de perto o dia a dia do clube entende que, se houver mesmo tratativas, elas vão passar não só por questões técnicas e financeiras, mas por cálculos de imagem. E é justamente aí que o rumor se alimenta, na convergência entre conveniência política e desejo popular. Outra camada interessante desse boato é a relação de Reinaldo com o próprio Morumbi. Não se trata de um estádio qualquer na carreira dele. É o palco onde viveu noites inesquecíveis, onde foi do céu ao inferno de volta, onde escutou aplausos e críticas, mas sempre teve um espaço afetivo reservado.
Pensar nele voltando a pisar naquele gramado com a camisa tricolor é quase como imaginar alguém voltando para a casa da infância depois de ter rodado o mundo. Esse tipo de imagem tem um poder imenso sobre a torcida, que se vê espelhada nesse roteiro de ida e volta. Em termos de vestiário, a presença de alguém que conhece profundamente a cultura do clube poderia ser uma peça-chave na tentativa de resgatar valores que, por vezes, parecem diluídos. São Paulo historicamente foi reconhecido por disciplina, organização, mentalidade de vencedor. Nos últimos anos, nem sempre isso esteve claro em campo. Um nome como o de Reinaldo, acostumado a viver essa pressão, poderia ajudar a reforçar internamente a importância de certos padrões. O rumor passa a ser, assim, quase uma metáfora. Não é só o lateral que volta, é um pedaço da identidade tricolor que tenta se recompor. Enquanto nada é oficial, a novela do Reinaldo no São Paulo de Crespo vai ganhando capítulos diários na imaginação do torcedor. Em cada entrevista em que alguém pergunta sobre reforços, em cada coletiva em que se fala de elenco, o nome do lateral surge nos comentários, nos chats, nas perguntas enviadas por torcedores. O silêncio ou a diplomacia nas respostas só aumentam a sensação de que algo está acontecendo por baixo dos panos. É assim que funcionam os grandes rumores. Não precisam de confirmação, precisam apenas de brechas, de sinais ambíguos, de um ambiente preparado para acreditar. As análises táticas seguem na mesma toada. Comentaristas e torcedores discutem se ele teria fôlego para fazer todo o corredor, se ainda mantém a intensidade, se precisaria de um sistema específico para potencializar as virtudes e esconder as limitações. Alguns defendem que, com Crespo, ele poderia até ter uma função híbrida, ora como lateral, ora por dentro, participando da construção de jogadas pelo meio. Outros o enxergam como referência absoluta na esquerda, liberado para atacar, com cobertura de zagueiros rápidos e volantes atentos. Essas discussões vão refinando o rumor, dando a ele um ar de projeto em andamento, mesmo que ainda seja apenas conversa. A parte emocional, porém, continua sendo o motor principal. É difícil encontrar um São Paulino que não tenha pelo menos uma lembrança forte ligada a Reinaldo em campo. Um pênalti batido com personalidade, um gol em clássico, uma comemoração vibrante à beira da torcida, um gesto de liderança em momento de crise. Tudo isso volta à tona com uma força surpreendente quando se fala em possível retorno. O rumor se torna quase um gatilho para reviver emoções que andavam guardadas, algumas delas associadas a uma época em que, apesar dos problemas, ainda havia uma sensação mais clara de identidade dentro de campo. Com o avanço da especulação, surgem também as inevitáveis perguntas sobre tempo de contrato, salários, cláusulas, objetivos. O São Paulino, embora apaixonado, já aprendeu que o clube não pode mais se dar ao luxo de cometer loucuras financeiras pelo simples apelo emocional. É precisamente aí que a conversa fica interessante, até onde vale a pena investir na volta de um jogador que carrega tanta história. A diretoria, caso realmente esteja estudando essa possibilidade, terá que equilibrar o carinho da torcida com a responsabilidade com as contas. O rumor ganha assim um tom de dilema, de tensão entre coração e razão. Do lado do jogador, embora nada seja declarado abertamente, a imaginação corre solta. Há quem aposte que ele veria com bons olhos a chance de retornar ao clube que o projetou e com o qual criou laços profundos. Outros acreditam que ele poderia temer estragar a imagem construída, caso o retorno não fosse à altura do passado. São dúvidas legítimas, comuns em qualquer ídolo que cogita revisitar uma história de amor já vivida. O rumor, porém, escolhe sempre o caminho mais romântico, a narrativa de alguém que sente que ainda tem algo a entregar ao clube do coração. Em meio a toda essa especulação, uma certeza se impõe. O simples fato de o nome de Reinaldo voltar com força à órbita do São Paulo mostra o quanto a torcida sente falta de referências sólidas. Em um futebol cada vez mais marcado por passagens rápidas e vínculos frágeis, reencontrar alguém que ficou por tanto tempo, que criou raízes e histórias, é quase um gesto de resistência. O rumor, então, passa a significar também um desejo coletivo de que, no meio da velocidade e da rotatividade, ainda exista espaço para histórias longas, para vínculos que sobrevivam ao tempo. Se um dia esse boato se concretizar, será impossível dizer que foi apenas uma surpresa de última hora. O caminho já está sendo pavimentado, dia após dia, conversa após conversa, postagem após postagem. A torcida, sem perceber, vai se preparando emocionalmente para o anúncio, mesmo que ele nunca venha. Se, por outro lado, nada acontecer e Reinaldo seguir sua carreira longe do Morumbi, esse rumor ainda assim terá cumprido uma função curiosa: lembrar a todos de quanto São Paulo e sua gente são capazes de se mobilizar por alguém que realmente honrou a camisa. Enquanto a bola continua rolando e Crespo segue tentando ajustar cada engrenagem do seu time, o nome de Reinaldo paira sobre o ambiente como uma nuvem carregada de memória e expectativa.
Há quem veja nisso um sinal de que o clube precisa olhar mais para dentro e valorizar mais quem já fez história. Há quem entenda como apenas mais um capítulo da cultura do boato, tão forte no futebol brasileiro. A verdade, como sempre, deve estar em algum lugar no meio, um rumor que nasce de necessidades reais do elenco, encontra apoio em laços emocionais profundos e ganha vida própria nas conversas da arquibancada. Os dias passam, as notícias oficiais não chegam, mas o assunto não esfria. Cada novo tropeço do time faz crescer a cobrança por reforços. Cada boa atuação da lateral esquerda já em casa gera debate sobre se ainda faz sentido pensar em retorno. O boato dança conforme o humor da torcida, ora como solução milagrosa, ora como lembrança carinhosa do passado. Mas, em todas as versões, uma coisa permanece. A imagem de Reinaldo com a camisa tricolor nunca deixa de ser algo que mexe fundo com quem ama o São Paulo. No fim das contas, o que esse rumor escâncara é a força da relação entre clube, jogadores e torcida. O São Paulo é mais do que a soma dos seus elencos, é uma história viva, feita de personagens que passam, deixam marcas e, às vezes, têm a chance de voltar para escrever mais algumas linhas. Se Reinaldo vai ou não voltar para o tricolor de Crespo, só o tempo, as conversas e os bastidores dirão. Mas enquanto essa possibilidade existir, nem que seja como sussurro, o coração são paulino vai continuar batendo mais forte sempre que o nome dele aparecer. E talvez seja justamente isso que mantém a chama acesa em momentos de incerteza: a capacidade de sonhar. Sonhar com a volta de quem marcou época, com um time competitivo sob o comando de Crespo, com o Morumbi outra vez transbordando de alegria em grandes decisões. O rumor de que Reinaldo pode voltar para o São Paulo é, no fundo, um retrato daquilo que faz o futebol ser o que é. A mistura perfeita de memória, esperança, paixão e um pouco de loucura. Enquanto a bola estiver rolando e o nome dele rondando o clube, a torcida tricolor vai continuar esperando, acreditando e repetindo baixinho, como quem faz uma prece, que o rei da esquerda possa, um dia, voltar ao seu trono no Morumbi. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.